Olá, amadas! Que bom, a gente vai começar mais um nosso encontro aqui do nosso Fluxo Bem Dizer, que tem como objetivo a gente trazer assuntos mais sensíveis sobre espiritualidade, junto com a nossa egrégora, né? Nesse papo, enfim, reflexivo, intimista, de dentro para fora. E hoje o que veio para o campo para a gente compartilhar foi um conceito, né, que chega para a gente num momento também muito especial de mudança, né, do nosso trabalho aqui do Bem Dizer, desde quando a gente começou. É o conceito de morfina espiritual e como essa nossa necessidade da morfina espiritual, junto com uma dosagem, ela reflete muitos níveis de consciência que nós estamos acessando. Então, nesse nosso primeiro momento do fluxo, a gente já sabe, a gente vai trazer um conceito, depois a gente abre para as perguntas e ao final a gente faz a nossa energização, né? Tenha sempre seu copinho de água por perto, né? Para você, enfim, beber. A gente pede também nos nossos encontros, se você sentir que ressoou algo no campo mais denso, você pode pegar uma água da torneira, né, e fazer um movimento mesmo de passar pelo corpo em espiral e depois despejar essa água. Lembra sempre que a gente fala de um aspecto espiritual, nós somos seres espirituais aqui na Terra, e que espiritualidade se vive na prática. O objetivo do nosso fluxo é também nos lembrar sobre isso, né? Espiritualidade não é você decorar um versículo, não é você decorar uma passagem, decorar uma história, não é sobre isso. É a gente tentar se aproximar ao máximo, né, das leis espirituais e do mundo espiritual. Dito isso, vamos começar a nossa reflexão de hoje, tá bom? Bom, o que é que a gente pede sempre? Papel e caneta, a mão, pode ser que venha algum insight interessante para vocês, né? Seguro a gente estudar sobre isso, se colocando também nesse lugar, né? Ora aprendiz, ora professora, estamos sempre em crescimento espiritual, né? E é muito importante que a gente se permita avançar, né? Então vamos lá, o que a gente trabalha, né? O que a gente traz em termos de morfina espiritual? O que é morfina espiritual, né? E de uma forma bem simples, bem direta, aproveitando o tempinho que a gente tem nesse domingo, que não tem o objetivo de profundidade, mas sim de trazer para o campo, né, discussões e reflexões que a gente vai trabalhando dentro do Instituto e em outros grupos, né, diversos, de forma bem, bem simples. Morfina espiritual é uma espécie de analgésico para a gente trilhar a jornada terrena com menos sensação de dor, né? Então, esse remédio, ele pode ser consciente ou inconsciente. Eu posso recorrer a uma morfina espiritual sem saber que eu estou recorrendo a ela, ou eu posso recorrer a uma morfina espiritual porque sei que aquele tipo ali de protocolo, de procedimento, vai funcionar para mim e vai me acalmar, tá? Dentro dessa perspectiva, o que é importante a gente entender? Como é que essa morfina espiritual ela atua? Ela atua adormecendo a nossa clareza sobre a causa da dor, mantendo-se na superfície mais rasa do corpo sutil. Então, assim, a morfina espiritual ela vem como um alívio passageiro, temporário, mas não faz o crescer de casa, que é auxiliar a gente a dar aquele mergulho a ponto da gente identificar, né, a base do processo e falar, entendi, matei a charada, logo posso a partir de agora, né, fazer um outro movimento para me libertar. Uma vez que eu identifico qual é a causa da minha dor, fica mais fácil curar essa dor. Uma vez que eu curo essa dor deixa de existir. Enquanto eu estou na morfina espiritual, a dor vai e volta, né? Então a gente toma um remédio para amenizar, mas esse remédio não vai curar. A grande questão é que a morfina espiritual ela vai atuar aí dentro de um processo que não envolve a clareza, não descortina, não leva pra gente para aquele lugar do tipo assim,
agora eu entendi. Vai trazer pra gente aquele quentinho, aquela sensação de respirar, que é importante também, que é bom também. Mas se a gente faz uso desmedido de morfina espiritual, a gente não avança nunca. E aí, como é que funciona dentro desse processo? Vai chegar uma hora que nós vamos ser convidadas para experiências mais profundas, vamos ser convidadas a chamados espirituais, né? E esses chamados, a gente não vai ter tanta opção de ficar só na morfina espiritual. Então, a ideia, né, daqui desse primeiro momento é a gente entender que a morfina espiritual é muito compatível com o nível de consciência ainda baixo. Né? Um nível de consciência, sim, muito, né, de fato, raso. Quando a gente vai expandindo a consciência, a gente até pode utilizar a morfina, mas a consciência é tão grande que a gente vai buscar a causa desse sofrimento. Tá? Então, é importante que a gente entenda isso. Daí, uma vez que eu adormeço, né, em termos de clareza, eu preciso entender quais são, né, os tipos de morfina espiritual. E é importante porque, às vezes, você pode estar usando no seu dia a dia, crente abafando, que é o seu grande despertar, mas ali funciona como algo, né, de remedinho mesmo, né? E não assim aquele grande movimento. Então, exemplos de morfina espiritual. Movimentos de fuga de aprendizados que necessitam de um maior mergulho, né? E meditação. Então, quantas vezes, né, nos deparamos com situações difíceis na nossa experiência, a cura de uma doença, a dificuldade para engravidar, um relacionamento amoroso conturbado, e a gente muitas vezes foge dos aprendizados que precisa enfrentar. O movimento de fuga entra como uma espécie de morfina, porque há uma ausência de clareza para aquela resolução, né? Quando eu substituo leis espirituais por leis mentais, isso é muito comum, né? Aqui no Bem Dizer, isso eu acho que é o que mais acontece. Exemplo, estou passando por uma dificuldade para engravidar, né? Minha vida não tá legal, eu tenho que olhar para minha criança interior, olhar para meu pai, para minha mãe, para toda a experiência. Eu não faço esse movimento, né? Não olho para o que é que a vida está me convidando, qual é o sentido da vida, como eu uso o meu livre-arbítrio, né? Se eu uso a lei do mínimo esforço, a lei da ação e reação, como é que isso funciona? Eu não olho para nada disso e eu me coloco apenas a serviço das afirmações positivas, que faz parte de um exercício de lei mental, né? Então imagine que você está vivendo uma experiência muito profunda da dificuldade para engravidar e ao invés de você olhar para essa experiência e falar o que a vida está me convidando agora com a dificuldade para engravidar, eu fico só, não estou pronta para ser mãe, a vida me ama, é seguro ser amada, a vida é de sim para os meus sonhos. E você fica o dia todo assim, mas não faz aquele mergulho profundo a ponto de você parar e pensar, para que eu estou vivendo essa experiência? Essa experiência de dificuldade para engravidar vai me levar para onde? Ou pode me levar para onde? Ah, entendi, né? Eu não quero ter um filho, eu quero ser mãe. Né? Eu entendi que não é sobre positivo, eu entendi que eu estou trabalhando com legado. Vocês percebem a diferença de como funciona um pensamento expandido para um pensamento limitado? O limitado quer, eu quero meu chá, eu quero tomar alguma coisinha, eu quero engravidar, ponto. Eu quero ver 2 listrinhas. E o chamado não é sobre isso. Né? Trazer um ser espiritual para a Terra, guiar este ser, né? Fazer mediações com esse ser, demanda muito, é muito mais profundo, né? É do campo, é da esfera, da espiritualidade maior. A nossa sociedade se movimenta a partir dessas relações, e as relações se fazem, né, se movimentam, enfim, se organizam por meio de pessoas, e pessoas são seres espirituais, né? Então tá tudo muito encaixado. Então quando eu substituo as leis espirituais, né, eu não olho para essas leis espirituais e fico só no mental, né, que é muito desse lugar, né, de treinar o eu ensinado, né? Treinar o eu ensinado, você tem que pensar positivo. Tem que pensar positivo, a gente aqui é bem desse favor, porque cuidar do mental é um pontinho do desenvolvimento
né, aqui na experiência terrena, porque a nossa mente é a nossa parte mais barulhenta. Né? O nosso medo, o medo que a gente tem de não conseguir ser mãe, de engravidar, ou de, enfim, não ser uma mãe boa, por exemplo, vai muito para o lugar do mental. No cuidar do mental é um caminho importante, tá? Mas se eu substituo esse mental acreditando que eu já estou no espiritual, aí eu entrei num ponto que vai embaçar o meu campo de clareza. E eu posso me sentir um tanto quanto, vou usar a palavra usual, né, de eu ser viciada, digamos assim, em morfina espiritual. Então assim, eu não durmo sem ouvir alguém falando que eu sou boa, né? Eu não tomo banho sem falar sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Eu não saio de casa sem olhar para o céu e pensar, entrego, confio, aceito e agradeço. Se você fala isso, né, ou faz esse movimento, mas não começa a trabalhar com profundidade o sentir, você vai ficar sempre no conceito da morfina espiritual. E às vezes você vai ter a sensação de que está dando círculos, está em looping, né, que tá muito demorado. Eu estou tentando engravidar há 12 anos. Se você for colocar na ponta do lápis, não necessariamente são 12 anos. De fato, de entrega espiritual, de joelho no chão, de movimento mais profundo, né? Enquanto a sua identidade crística, digamos assim, você vai falar, nossa, de despertar mesmo tenho 2. Eu posso ter 12 anos fazendo um tratamento, que não necessariamente significa dizer que estou fazendo a travessia para ser mãe. O tratamento é da esfera da matéria e da esfera espiritual. Está fazendo o quê? Vocês conseguem perceber que há uma diferença? Então, tudo aquilo que eu trago como um recurso, né, de um alívio imediato, a gente pode olhar como uma morfina, sim. Porém, se eu associo esse alívio a uma profundidade, aí eu já começo a utilizar uma morfina consciente. Normalmente, né, a nossa mentalidade humana ainda traz uso de morfina espiritual inconsciente. A pessoa realmente acha que fazendo as práticas do bem dizer, fazendo aquele passo a passo ali, ela já fez o crescer de casa dela e por aí vai. Só que a questão da morfina espiritual, ela entra em um outro lugar, né? Que também a gente fala, que é a questão das barganhas. Então, eu estou fazendo isso aqui, viu? Eu estou bebendo essa aguinha, orando, eu estou aqui doando a fralda, conforme o livro diz, eu estou aqui, enfim, escrevendo uma cartinha, porque eu quero ser mãe, né? Então, toda vez que eu faço algo com a intencionalidade de receber, em algum nível eu estou trazendo aí uma intenção de barganha, e a gente jamais deve barganhar com o mundo espiritual. Eu vou fazer algo porque eu quero ser uma pessoa melhor, porque eu quero me purificar, porque eu quero me lapidar, porque eu quero sentir a presença de Deus no meu coração, porque eu quero relaxar na experiência terrena que oscila tanto entre luz e sombra. Aí é outro despertar, né? Quando eu desloco para que o outro me apoie, eu também estou fazendo uso de uma morfina espiritual. Eu não estou olhando para dentro, eu estou olhando muitas vezes para fora. Né? Mandei um e-mail para minha psicóloga e ela não me respondeu logo, eu fico super chateada, né? Aí eu mandei uma mensagem para o médico não me respondeu no mesmo dia, né? Então eu termino que eu desloco para o externo um apoio que eu preciso estar me apoiando. Quando eu parto do princípio de que as pessoas não estão ao meu redor para me servir, eu já expando essa consciência, eu já saio do básico. Então eu tenho a minha psicóloga, essa psicóloga tem uma vida, tem algo acontecendo na experiência terrena dela também. Mandei um e-mail, ela não respondeu em algum período, vou mandar outro e-mail perguntar, doutora, você chegou meu e-mail, chegou para você? Ok, sair desse lugar do pessoal, eu tenho inimigos, as pessoas não gostam de mim, então tudo que eu faço vai contra a minha pessoa, né? Então é um nível de consciência que ainda precisa ir para o caminho do amor, sair do medo e ir para o caminho do amor, tá? E outro ponto também importante aqui da morfina espiritual tem a ver com a intencionalidade difusa. O que é isso? Que conceito é esse de intencionalidade difusa? Vamos lá.
todo sujeito, né, aqui na Terra é um sujeito intencional, né? Existem teorias que falam sobre isso e aqui no Bem Dizer a gente parte desse princípio, né? Então a nossa intenção tem muita força, o querer ser mãe tem muita força. Então se eu tenho uma intenção, é importante que eu tenha uma intenção clara. Aquela intenção de joguinhos, aquela intenção difusa, eu quero, mas não quero. Não, eu quero, mas se vier um menino. Aí eu quero se for na melhor clínica da cidade. Ah, não, eu quero. Aí você começa a gerar uma como é que eu posso dizer? Uma espécie de limitação dessa intenção genuína. Então, uma intenção genuína é eu quero ser mãe, aconteça o que acontecer. Por que genuína? Porque eu soltei o volante e eu entreguei a Deus, eu entreguei a espiritualidade. Eu quero ser mãe, independe se vai ser um menino ou uma menina, porque eu sei que quem vai escolher para mim é a espiritualidade maior. Percebe? Eu quero ser mãe, independe se vai ser via FIV ou se vai ser espontânea. Porque eu entendo que vai acontecer para mim, nesse desenrolar, aquilo que é melhor para a minha experiência. Existe uma espiritualidade cuidando de mim, me guiando. Quantas vezes aqui no Bem Dizer, a gente ainda ouve relatos, né? Para minha angústia em termos de trabalho, né? Recebi um grande milagre espontâneo e aí eu não vou precisar fazer a FIV, como se a FIV ela não tivesse uma força crística, né? E todas as vezes, né, que normalmente a gente pensa dessa forma, os outros serão destinados para a gente outros ensinamentos. Em outro momento, a gente vai aprender a soltar o volante de outra forma. Porque a gente precisa começar a naturalizar a presença de Deus em todas as coisas. Entende? É sobre isso a experiência. Então, enquanto a gente estiver nesse mental, tô no mental, né? Tem que ser do meu jeito, porque tem que ser assim. Se não for assim, eu não quero. Aí eu vou me acalmar na morfina, aí eu volto pro mental. Eu me acalmo na morfina, eu volto no mental. Eu estou atrasando a minha experiência de planeta Terra. E eu acho que vocês já perceberam que a aceleração espiritual está acontecendo. Se eu for comparar de quando eu fiz meu tratamento em 2014 para hoje, 2024, então assim, são 10 anos, muita coisa mudou, né? Algumas amadas me enviaram aí reportagens de um lugar nos Estados Unidos que está tendo uma questão do embrião, né? Que o embrião congelado já é vida. E aí, algumas clínicas já estão parando de fazer, enfim, a transferência de embrião, não estão podendo fazer, estão tendo que repensar a questão da FIV, né? Porque se todo embrião é criança, congelado é criança, como é que fica essa questão do descarte aborto? Então, se essa legislação começa a vingar de forma massiva, vai mudar todo o cenário da fertilização in vitro. Né? Então, a gente vai começar a pensar a experiência a partir do meu agora. O que eu estou fazendo agora para desdobrar no agora, para chegar no agora? Quanto mais morfina espiritual eu vou me abastecendo, mais eu vou distanciando do meu real foco de aprendizado. Aí você fala, Gabi, então não é para ouvir afirmação, não? É para ouvir afirmação. Você só não vai se contentar e achar que esse é o seu movimento espiritual. Há uma diferença, né? Então, assim, Gabi, eu respirar de forma consciente a morfina, respiro, volta, é uma delícia. A gente faz respiração consciente aqui. Agora, se eu só faço a respiração consciente, aí eu falo, nossa, sabe? Essa minha respiração consciente é a minha conexão única, ipsilítere, com a espiritualidade. Só se durante a respiração consciente você receber instruções diretas da sua guiança. Aí a respiração já não é uma morfina, ela entra como um transporte de conexão espiritual. Aí é um outro passo, um outro processo, que funciona também. Então,
Então, o que a gente está querendo dizer aqui de morfina é aquela técnica, aquela dica, aquela coisa rapidinha. Ah, me dá uma dica rapidinha aí para eu fazer. Respirar minha calma? Respirei. Cheirei lavanda? Cheirei, tô calma. Morfina espiritual. Então, eu não devo cheirar lavanda? Não, você deve cheirar lavanda. Mas além da lavanda, como é que a gente vai fazer para a gente se encontrar dentro desse chamado espiritual? Então, tem vários caminhos que é o que a gente vem falando aqui, né? No Bem Dizer e nos nossos outros livros, né? O campo do Bem Dizer é sobre isso. É sobre despertar espiritual. Se eu fico só na morfina, eu não desperto. Se eu fico só na morfina, eu tô sempre naquele lugar do tipo assim, não, alguém vai me salvar. Peraí, uma hora alguém vai me salvar. Alguém quem? Percebe? O chamado, ele é muito mais profundo. Então, quanto mais consciência crística eu tiver, quanto mais clareza eu tiver de que eu sou uma filha querida de Deus, que eu tenho DNA crístico, né? Que eu sou centelha divina, que eu sei que essa experiência aqui terrena, ela não é única, ela faz parte de algo macro, que dentro dessa minha estrutura eu tenho uma substância divina. Essa substância divina, ela tem memórias de outras experiências e cada memória dessa pode me impulsionar para a maior clareza do meu momento atual. Aí eu começo a compreender um movimento grandioso que é o viver. Enquanto eu estou no ego, eu vou buscar mais morfina. Quantas pessoas, né, chegam assim e falam assim, ai Gabi, o que eu mais gosto do trabalho do Bem Dizer são as suas afirmações positivas. E eu penso, que pena, você não está aproveitando o campo. Na mesma hora eu entendo que ela é onde ela consegue acessar, né? Mas internamente eu penso, que pena, meu Deus, com tudo tão detalhado, com tantos livros, com tudo, ela direcionou para as afirmações positivas, que vai ajudar a treinar o mental, mas não vai trazer o impulso do espiritual, a ponto de você compreender para que você está passando pela dificuldade para engravidar, a ponto de você sentir a alma do seu filho e fazer uma mediação de espírito para espírito. Quando você está na morfina espiritual, você vai olhar para sua criança a partir da ótica da própria dimensão terrena. E aí vem aqueles conceitos de mães atípicas, de mães tererê, a psicologia positiva, está tudo dentro de um campo de instrução, de legislação terrena. Para eu chegar para a legislação espiritual, eu preciso entender, meu filho é um ser espiritual, o que é que ele está querendo me dizer? Como é que essa manifestação dele apresenta? Por que ele se comporta diferente do coleguinha a partir da nossa mediação? O que é que isso quer dizer? Quem será que foi o meu filho em termos de ser espiritual em outras vivências? Enquanto eu estava aqui na Terra, ele estava se preparando aonde? Para que ele chegou para o meu campo? O que é que eu posso ensinar e o que eu posso aprender a ele? Vocês entendem o tipo de pergunta quando avança a questão da expansão da consciência? É muito diferente. É muito diferente, né? Enquanto a gente ficar naquele lugar, sabe assim? Não, peraí, meu filho tem que se enquadrar dentro dessa ótica, tarará, tarará. A gente não está entendendo a grandiosidade que é a própria jornada de estar na Terra, né? E quando a gente não tem filhos, a gente, né, vive a experiência sem filhos, a jornada continua porque todas nós temos propósito de vida. E ser mãe não é propósito de vida. A sua maternidade pode vir para lhe ensinar algo para uma coletividade, pode, como foi o meu caso, né? Mas o propósito de vida é algo do campo do macro, né? Do como é que eu posso contribuir com a humanidade. Então, todas nós aqui, nós temos contribuições importantes para a gente fazer aqui na Terra. Não entendi. Pode assistir o filme Nosso Lar 2. Você vai ver que os protagonistas, cada um ali tinha uma função específica.
Ninguém vem assim aleatório, exceto, claro, almas umbralinas, que aí são os intrusos, aí é uma outra parte. Mas normalmente, né, nós estamos aqui, nós somos buscadoras, então certamente não temos essa tipologia umbralina, então a gente tem algo para contribuir. Como é que eu posso contribuir com a humanidade? Ok? Então, é sobre isso, mulheres. É sobre isso. A gente acha que mais do mesmo é uma grande coisa. Não. É mais do mesmo. Não. Então, esses tipos de morfina espiritual, a gente pode, né, utilizar com moderação, mas, sobretudo, com consciência. Estou utilizando agora, porém, eu quero avançar mais. Aí eu uso o livre-arbítrio, né? E tudo isso vem a partir de um lugar que a gente traz como conceito aqui no Bem Dizer, que é o eu ensinado. Então, todas nós, né, temos o nosso eu não ensinado, em termos de legislação terrena, que é a nossa própria bagagem espiritual. Uma vez que a gente nasce, chega na Terra, já tem as regras da dimensão e temos mediações de mentalidades humanas, né? Nosso pai, nossa mãe, nossa avó, nosso tio, nossa tia, professor, padre, pastor, tudo mediação de mentalidade humana. Então a gente aprende como funciona essa dinâmica. E muitas vezes o funcionamento dessa dinâmica não está em conformidade com a nossa substância divina, com a nossa tipologia espiritual, né? Então, por exemplo, verbos muito utilizados e ações muito utilizadas aqui na terceira dimensão: julgar, comparar e manter expectativas. Essa tríade aí, ela desnutre o corpo, a mente e o espírito. Elas são frequências de baixa vibração, né? E que mantém o próprio planeta nessa espécie de looping. Então, se o meu eu ensinado aprendeu cedo a julgar, a comparar, né? Ó, a grama do vizinho é mais verde, né? E a manter expectativas do tipo, não, se eu não conseguir isso aqui, já era, acabou minha vida, eu vou estar sempre nesse lugar de ego, buscando morfina espiritual para respirar. Porque se eu mantenho uma frequência de baixa vibração, eu não vou ter energia para me autonutrir. E quando eu não tenho energia para me autonutrir, eu vou buscar soluções rápidas de alívio imediato. Esse alívio está onde? Na morfina espiritual. Então, quanto mais eu julgo, quanto mais eu comparo, quanto mais eu crio expectativa, mais morfina espiritual eu uso. Então, assim, tem pessoas... Eu ouvia muito isso quando eu tinha no Instagram, né? E eu postava os stories, assim, bom dia, e botava música, e cantava, né? Eu já tive várias fases no Instagram e, assim, logo quando começou lá em 2016, era muito legal, eu gostava muito disso. E aí chegou um determinado tempo que as pessoas falavam assim pra mim, claro que eu entendo, né? Que tem todo um carinho em termos de conexão. Eu falava assim, Gabi, eu acordo direto pra ouvir a sua mensagem porque me nutre. E eu queria deixar para vocês aqui esse feedback. Se tem alguém hoje na internet que eu não posso viver sem, eu preciso ouvir aquela palavra, significa dizer que em algum nível você está fazendo uso desses 3 verbos com muita ênfase, esquecendo da autonutrição. Então, se eu sinto que o outro, lembra do apoio externo, que é o outro que vai me nutrir, a gente fala no meio espiritual, tipo assim, a pessoa que não consegue produzir o seu mel vai puxar o mel do outro. Então, se eu fico lá, que eu tenho que ouvir o bom dia de fulana, que ciclana tem que botar um textinho, uma reflexão, por mais que eu goste, eu preciso entender que aquele processo ali pode estar funcionando como uma morfina espiritual para mim. Só que eu preciso encontrar minha paz sem a postagem dela. Porque tá tudo dentro e nada fora. É o processo de automaestria. E, às vezes, é importante a gente entender também que a gente tem um olhar de ego maquiado, de boa intenção. Esse é um ponto que a gente, às vezes, não se atenta, né? Mas, assim, a gente sempre recebe no Bem Dizer algo do tipo assim,
eu já tenho meu bebê, bem dizer, e eu voltei para os estudos com a Gabi para honrar a Gabi. Não, gente. Não se engane. Eu estou fazendo a minha missão, eu estou fazendo o meu trabalho. Eu faria isso se você voltasse ou não, porque é a minha missão. Eu preciso fazer isso. Se eu não fizer isso, eu vou desviar da minha encarnação. Sabia disso? Então, ao invés de você deslocar para mim e acreditar que esse ato é um ato em prol de Gabriela, volta para você. Você está voltando porque você precisa. Você está voltando porque fez bem para você a travessia da jornada de tentante. E você reconhece que agora, com os filhos nos seus braços, é importante você se abastecer desse campo do que a gente fala e por aí vai. Vocês percebem a diferença e como a gente às vezes se engana? Eu vou continuar fazendo. Eu já conheci aqui no Bem Dizer. Meu Deus, conheci já muita gente aqui no Bem Dizer. Muitas não seguiram conosco. E eu vou continuar aqui. Pode ter uma pessoa. Vou estar falando sozinha. Eu vou continuar aqui. Porque eu acordei antes de chegar na Terra sobre isso. Sabia? Posso mudar formato, posso fazer outra forma, mas eu vou estar aqui. Eu não sei se você vai me reencontrar da mesma forma que você saiu. Isso não acontece, né? Como a gente está ouvindo agora, mas agora eu quero voltar para a escola, tá tão diferente, para entrar tem que fazer teste. Então, porque existe um movimento, né? E é importante a gente sair desse lugar de achar que estou sempre deslocando para o outro algo que eu preciso dar conta. Eu adoro, né, o carinho. Então, claro que quando eu recebo essa informação, eu estou entendendo, né? Gabi, eu volto porque eu gosto de estar com você. Mas eu quero dizer para você, em termos de seu crescimento espiritual, reflita e pense, eu volto porque aqui é um lugar seguro para mim. Aí é outra coisa. Aí você já tirou da personalização de Gabi para honrar Gabi e você foi para o lugar que lhe cabe em termos de desenvolvimento, porque eu estou buscando o meu lugar que me cabe, né? Que é produzir os conteúdos, repassar os ensinamentos, me colocar a serviço da minha espiritualidade, né? Me colocar a serviço também de quem tem conexão comigo, percebe? Então, muitas vezes, um olhar nosso é um olhar difuso e é sempre de dentro para fora. É sempre de dentro para fora. Então, esse eu ensinado nosso, ele nos confunde. Então, anota aí. Julgar, comparar, né? E criar expectativas muito altas, né? Dentro dessa perspectiva, a gente tem que olhar para uma espécie de nova consciência, porque já está acontecendo essa nova consciência. Aqui no Bem Dizer, a gente vê isso. Gente, nós começamos em 2016. Quem está aqui desde o início sabe o quanto foi difícil, né? Para a gente chegar com essa mensagem. Era britadeira, menina, era um babado forte, como a gente fala aqui na Bahia, né? Então, hoje a gente olha o tipo de conteúdo que a gente já trabalha com as mulheres que estão querendo ser mães na Terra. Por quê? Porque já existe um movimento de uma nova consciência para uma nova Terra. Eu não suportaria ficar aqui 8 anos falando que a menstruação não deve ser comparada a uma monstra. Porque o movimento do universo é sempre para frente. E o objetivo da nossa civilização é expandir a consciência da nossa civilização anterior. Esse é o objetivo de crescimento. Então, assim como o mercado muda, o mercado financeiro muda, o movimento espiritual também muda. Também muda. Tá? Então, dentro dessa nova consciência, o que eu queria trazer para vocês aqui, para o nosso grupo, em termos de reflexão? Já há esse movimento pulsante na mentalidade humana para a substituição do julgamento pelo discernimento. Então, como é que eu saio daquele olhar do julgamento, trazendo discernimento?
O que é discernimento? É você estabelecer associações que vão expandir a sua consciência, a consciência do entorno. Discernimento é discernir, né? Não é sobre tomar um partido ou emitir um juízo de valor, que isso é julgamento. Discernir é você observar um fato, trazer associações que aquele fato ali, né, enfim, por si só já manifesta, e aí você vai parar e você vai pensar, entendi. Gabi, como assim? Discernimento, não estou entendendo. Vamos dar um exemplo bem atual? Estamos com o processo da dengue, não estamos? Estamos no processo da dengue, né? O Brasil todo aí está sendo convocado. Se eu, por exemplo, tenho uma casa, né? E nessa casa tem uma reserva de água ali, que fica ali parada. Eu li que água parada atrai mosquito e pode facilitar, não é? É. Aí eu vou falar assim, que nada, que vou ter esse trabalho nada, eu vou deixar a água ali parada. Aí a minha vizinha vai falar, amiga, sua água tá ali parada, você vai tirar? Tá bom, vou tirar. Aí você não tira porque, não sei, vai falar, duvido que tenha um mosquito aqui. Aí sua mãe liga pra você e fala assim, minha filha, tá passando repelente? Tá sabendo do caso da dengue? Minha mãe, repelente? Não gosto do cheiro não, mãe, não quero passar repelente não. Mas minha filha, que nada, isso é só conversa da imprensa. Eu tô tendo discernimento? Ou eu tô agindo pelo ego, a partir do que eu acho? Como assim, Gabi, o discernimento? O discernimento é assim, ó. Vamos lá. Existem estudos que mostram que o foco da dengue começa em determinado lugar. Tem um estudo que está lhe falando isso. Então, quando eu trago o estudo para a roda, eu já começo a trazer um discernimento e uma clareza, porque discernimento traz clareza, né? Se existe todo um movimento mostrando que o uso de repelente protege e afasta o mosquito para que ele não pique você. E você nega e você rejeita essa informação, você não está agindo com discernimento. Você está julgando se é certo ou errado a partir do que é melhor, conveniente para você. Vocês entendem a diferença? O discernimento traz sabedoria, traz cura, traz compaixão, misericórdia. Percebe? Então, quando eu substituo o olhar de julgamento para discernimento, eu já estou fazendo esse movimento de uma nova consciência. Quando eu troco a comparação pela cooperação, eu também estou fazendo esse movimento de consciência. Eu não preciso disputar com o outro, eu posso ajudar o outro. A grande virada para a nova consciência é essa. Eu não preciso estar com raiva de uma gestante, não. Eu posso ajudar essa gestante, porque eu entendo que tem para todo mundo. Olha quanto discernimento tem aí, né? E quando eu troco a expectativa, toda expectativa traz um apego à realização tal qual eu idealizo, pelo desapego, eu estou acessando também uma nova consciência. Então a gente começa a abrir no próprio planeta Terra novos pontos de energia que a gente vai trazer nesse conceito de quinta dimensão, que é uma expansão de consciência muito mais amorosa, né? Sem guerras, sem disputas, né? Sem manipulações, sem estratégias, enfim, difusas, intencionalidades perversas. Percebe a diferença? Então é sobre isso. Então, queria deixar esse exercício para a gente começar a aplicar no nosso dia a dia. Substituir o julgamento pelo discernimento, a comparação pela cooperação e a expectativa pelo desapego. São 3 movimentos chaves para que a gente possa trilhar um novo movimento aqui na Terra, saindo desse lugar de morfina espiritual. Saindo deste lugar de morfina espiritual, tá? Tem uma amada que está perguntando aqui, Gabi, é como se fosse uma bengala
eu me agarro a uma prática e não me aprofundo, é isso? É mais ou menos isso, assim, é como se, na verdade, eu focasse em uma técnica que me traz alívio, mas não me promove profundidade da causa da minha dor. Certo? Da causa da minha dor, né? Vamos lá. Aqui tem outra pergunta. E como lida com o discernimento dos outros, né? O óbvio tem que ser dito. Estou em casa com sintomas gripais, pois minha colega de carona para ir trabalhar estava com sintomas e achou que não precisava usar máscara, pois é assim mesmo. Assim mesmo temos que nos acostumar com o Covid. Entendi. Pronto. Esse é um exemplo típico de ausência de discernimento. Por quê? Na nossa época, quando a gente era pequenina, ou, enfim, até adolescente, a gente ia para a escola, espirrando às vezes, né? É só um resfriadinho, vai para a escola. Aí a gente fazia tinha, outra falava assim, saúde. Hoje a gente corre desesperado, né? E fala, é Covid, vai fazer um teste, a gente já não quer estar junto daquele espirro. Não era antigamente, não. Antigamente, né, a gente fungava e pegava no nariz e tal, ok. Porém, a gente viveu essa experiência da pandemia, ainda tem muitos casos acontecendo, a gente sabe que os casos eles continuam, porque é um vírus que já circula dentro do campo aqui. Porém, a gente precisa fazer o nosso movimento. E aí, o que eu queria propor, né? Primeiro que você faça seu teste, porque se você está com sintomas gripais, é de dentro para fora. Eu não vou ficar esperando que o outro me diga, não dá. Então, vá fazer logo o seu exame para você se curar, para você se tratar. Se for uma gripe, se for uma virose, se é Covid, enfim. Auto-amor que chama, né? Assim, auto-amor que chama. Segundo, já sabe, tenha sempre na sua bolsa uma máscara. Não se sinta intimidada pelo adormecimento do outro. Não existe. Bote sua máscara na bolsa, bote seu álcool gel. É assim, gente, para a vida agora. Você está no seu trabalho, uma colega chega gripada e ela chegou no ambiente, e ela chega assim, despretensiosa, tipo assim, não é nem despretensiosa, né? Sem fazer uso, você fala, opa, seguro me amar, hein? Bota a máscarazinha e vai. Né? Porque se a gente ficar dentro do lugar, né, esperando a consciência do outro, diante de um cenário de tipologias espirituais que temos aqui na Terra, e de um contexto de polaridade tão forte, é bem possível da gente se perder dentro desse lugar, tá? Então é um típico exemplo hoje que a gente está tendo que lidar mesmo. Tem a sua máscara, tem o seu repelente também, tá? Tem a seu, não fique assim, eu tô com vergonha de usar, não existe. É auto-amor que chama mesmo, tá? E é lembrar sempre, é de dentro para fora. É de dentro para fora. Né? Quem precisa repensar a experiência é quem está levando risco ao outro. Então, se proteja e proteja os demais. Né? Então, essa dinâmica hoje da nossa sociedade nos sinaliza muitas coisas. O quanto que estamos ainda subindo degraus, né? Então, eu queria trazer para vocês hoje esse conceito de morfina espiritual, porque inclusive quando a gente reduziu a quantidade, né, de afirmações e meditações no canal do YouTube, por exemplo, foi a própria instrução da guiança. Né? E eu recebi esse conceito desse lugar, reduz a morfina espiritual. Por quê? Porque existem caminhos, né? ou enfim, seres viventes que realmente acreditam que ouvir as afirmações todas as noites é o principal movimento espiritual que ela precisa fazer. E o trabalho do bem dizer não é promover morfina espiritual.
a gente trabalha com a educação espiritual, na verdade, autoeducação espiritual. Tá bom, minha gente? Que a gente reflita, que a gente medite sobre isso e que a gente se entregue a essa experiência corpórea, porque ela é bonita, ela é passageira, ela é rara, ela é divina, ela é sagrada e a gente merece viver em paz e cumprir, né, os acordos espirituais que fizemos antes da nossa chegada aqui.